alimentos que ativam esse sistema de recompensa, né? Uhum. A gente tem alimentos que classicamente atingem esse sistema em praticamente todo mundo, tipo doce, chocolate, sorvete, e existem alguns alimentos que ativam em determinadas pessoas, um Uhum. comportamento compulsivo. Então tem gente, por exemplo, que come pão compulsivamente, tem gente que come queijo compulsivamente, tem gente que come chocolate, sorvete compulsivamente. Você precisa se conhecer e entender qual tipo de alimento você tem essa tendência a comer compulsivamente e aí, de preferência, cortar da sua dieta. Porque quando a gente fala de compulsão, é mais ou menos igual um vício, né, cara? Então você tem que Perfeito. cortar. Não adianta você moderar. Se você conseguir moderar e você tem esse autoconhecimento, beleza, modere que você não vai ter problema se você comer um pedacinho de chocolate por semana ou 2, 3 pedacinhos de chocolate por semana. Agora, se você começa a comer um chocolate e precisa comer uma barra inteira, cara, nesse caso você vai precisar cortar. Então, ter esse autoconhecimento, eu não diria nem que isso seja um controle da fome, né? Isso é mais o controle do que você tinha falado antes, que é o do apetite, que é o Perfeito. daquela vontade, uma alimentação mais emocional. Uhum. E aí, cara, não tem jeito, você vai precisar se conhecer, entender qual tipo de alimento gatilha esse comportamento e também qual tipo de contexto da sua vida que gatilha esse comportamento. Então, Perfeito. tem mulheres, por exemplo, que vão saber que na TPM elas Uhum. vão querer comer muito doce. Em determinado parte do ciclo menstrual, elas vão querer comer muito doce. Ou as pessoas que sabem que quando estão muito estressadas querem comer tal alimento. Então, para isso, você vai precisar controlar o seu ambiente, para você não ter acesso a esse tipo de coisa. Perfeito. E você também se preparar psicologicamente para isso, né? Porque, como Uhum. a gente falou, você vai precisar encarar a fome, né? A gente tá dando Uhum. aqui dicas para melhorar esse enfrentamento, né? Tá te dando armas. Mas no final, cara, vai ter a batalha. No final, você vai ficar com fome, você vai ficar com vontade de comer aquele determinado alimento, e aí a sua razão, né, a sua vontade racional vai ter que se sobrepor à sua emoção. A sua Perfeito. vontade irracional, né? Vai ter que sobrepor. Isso, cara, é um desafio que a gente tem em várias áreas da nossa vida. Então, É. não é só alimentação. Inclusive falando sobre hábito, né? E a gente sabe muito bem que, no fim das contas, dieta é também um hábito, é uma construção de hábito. O primeiro passo para você conseguir mudar aquilo é justamente reconhecer que aquilo é um hábito e que provavelmente, a partir de um certo estímulo, você vai fazer aquilo e vai ter a recompensa que na sua cabeça é, por exemplo, comer uma comfort food ou comer o que você quer. Só que isso tem consequência ao longo do tempo. Então, reconhecer isso como um hábito é um dos primeiros passos para tentar mudar a longo prazo, né? É isso, cara. Então, já falei da proteína, falei da densidade calórica, falei dos alimentos que geram compulsão. E aí vai ser muito. Essa parte vai ser muito individualizada. Outro ponto que aparentemente aumenta a fome também são picos frequentes e excessivos de glicemia. Então, você Uhum. ficar tendo picos de glicemia, a glicemia desce, a glicemia sobe ao longo do dia, aparentemente gera também fome. E como que isso acontece? Isso acontece quando você come alimentos com carboidrato com muita frequência ao longo do dia. Tipicamente aquela pessoa que almoça, toma o café da manhã, aí depois come um lanche da manhã, sempre alimentos com muito carboidrato, alimentos com alto índice glicêmico, né? Aquele carboidrato mais simples, doce, farinha, não carboidratos mais integrais, que tem muita fibra junto. A pessoa come o lanche da manhã, aí a pessoa almoça, a pessoa come o lanche da tarde, antes do jantar ela come mais alguma coisinha, no jantar, aquela pessoa que fica comendo o dia inteiro alimentos com carboidrato, ricos em carboidrato. Então, esse tipo de comportamento, ele gera um ciclo de fome. A pessoa Uhum. também tende a ter mais fome. Então, evitar isso. Se for para comer no lanche da tarde, priorize ter proteína no seu lanche também. Evite carboidrato simples. Vê se você cortar um pouco a farinha, o açúcar, não ajuda você a controlar melhor o seu apetite, mesmo que isso seja uma tentativa que você, não funcionou, beleza, mas tente fazer isso, que para muita gente é importante. Muita gente que faz dietas com restrição de carboidrato reportam isso. As pessoas falam, cara, eu tô sentindo muito menos fome. Então veja se não vai ser o caso para você, porque isso pode ser muito importante. Outra coisa que também tem surgido bastante, né, tem sido cada vez mais estudada, que surgiu logicamente para o tratamento e para o acompanhamento dos pacientes com diabetes, mas cada vez mais tem sido analisada ali em relação tanto aos picos glicêmicos quanto ao próprio comportamento do indivíduo específico a um tipo de macronutriente, é a monitorização contínua da glicose, né? Uma ferramenta que, lógico, ainda não é tão acessível, ainda a gente precisa de mais estudos para poder entender como isso funciona em indivíduos saudáveis, né, sem diabetes mellitus, por exemplo, mas que aparentemente conseguem mostrar que pessoas diferentes
respondem de forma diferente aos mesmos macronutrientes. Sim. Então vai ter pessoas, por exemplo, que vão ter mais esse efeito do carboidrato e vão ter pessoas que vão ter menos esse efeito. Mas, logicamente, até pensando pela fisiologia, o consumo do carboidrato vai ter muito mais impacto de pico glicêmico do que necessariamente o consumo da própria proteína em si, né? E até falando na própria compulsão que a gente falou, é muito mais comum que a gente veja pessoas tendo compulsão ou comendo de forma emocional por um doce do que necessariamente comendo alface, né? Nunca vi alguém falar, poxa, eu tô estressado hoje, eu vou comer uma bacia de alface. Não existe. Normalmente o pessoal vai comer chocolate, vai comer um hambúrguer, vai comer alguma coisa que seja mesmo um comfort food. Então lembrar desses dois pontos que são importantes. Não, exatamente, cara. E aí, o outro ponto é você encontrar uma dieta que se adapte aos seus gostos alimentares. Isso a gente fala sempre, né? Que existe um vício de muitos profissionais de saúde de prescreverem a mesma dieta para todo mundo. Como se existisse uma única dieta que é perfeita, ou que é a melhor de todas e que vai se encaixar melhor para todo mundo. Isso é mentira. Quando a gente fala de padrão alimentar, a gente não está falando de um remédio. Quando a gente compara dois remédios, a gente só quer saber qual é o melhor remédio, que é aquele que gera o efeito que a gente quer, sem gerar efeito colateral. E a gente vai escolher, é o remédio A esse? Então vamos prescrever o remédio A. Ah não, é o remédio B? Vamos prescrever o remédio B. Uma dieta não pode ser feita assim, porque não é a mesma coisa. O padrão alimentar da pessoa, ele é um aspecto muito importante da vida daquela pessoa. Uhum. Ele é uma coisa cultural, é uma coisa que tem raízes familiares, culturais. Ele inclusive, é um dos prazeres da vida da pessoa. Então não adianta você querer ficar numa dieta que você não goste, que você não se encaixe. Você precisa encontrar uma dieta que você goste. Ah, pô, legal é não fazer dieta, eu gosto de comer só coisa... Beleza, você vai ter que mudar alguma coisa. Mas mesmo mudando alguma coisa, mesmo que você tenha uma dieta que não seja a melhor dieta da sua vida, porque você preferia comer besteira, mas, cara, você precisa encontrar a melhor dieta possível para você. Isso vai atenuar, eu nem diria atenuar a fome, vai atenuar pelo menos a sua vontade de comer. Vai atenuar o seu apetite. Então, isso é muito importante. Não procure a dieta perfeita, procure a dieta que mais se encaixe para você. Então, falei aqui da proteína, falei da densidade calórica, falei dos picos de glicemia, evitar isso, falei dos alimentos que geram compulsão e agora falei do encaixe da dieta. Essas, para mim, são as dicas principais para atenuar a fome e o apetite. Dito tudo isso, Jorge, a gente já falou algumas vezes aqui, né, que hoje em dia a gente sabe mais do que nunca sobre alimentação, dieta, efeito dos nutrientes dos alimentos sobre a nossa fisiologia. A gente sabe mais do que nunca sobre o processo de engordar e sobre o processo de emagrecimento. E aí eu digo a gente, eu digo a sociedade, né? Perfeito. O ser humano sabe mais do que nunca. Ao mesmo tempo, a gente nunca teve tanta gente com sobrepeso e com obesidade. Uhum. Isso é um grande paradoxo, né? Pelo menos Sim. um aparente paradoxo. Como pode a gente saber tanto e mesmo assim o problema ficar cada vez maior? A resposta para esse paradoxo é muito simples. A resposta é que o que faz as pessoas engordarem ou emagrecerem não é elas saberem ou não as informações. As informações por si só, elas não engordam ou emagrecem. O que vai fazer as pessoas engordarem ou emagrecerem é a estrutura da vida delas. É a maneira como elas organizam a vida delas. E aí isso não significa culpar as pessoas, até porque se a gente está vivendo uma epidemia de obesidade, cada vez muita gente ficando obesa, não dá pra gente colocar na conta dessas pessoas individualmente, né? A gente tem que colocar em mudanças estruturais da sociedade. Perfeito. Algo estrutural está mudando e fazendo com que muita gente fique gorda ou fique obesa. Inclusive, a gente tem cada vez pessoas mais jovens se tornando obesas e pessoas que muitas vezes não têm um controle específico sobre a sua vontade, né? As crianças não têm essa capacidade tão grande como o adulto. E se isso está acontecendo também com elas, é bem provável que uma estrutura alternada tenha começado a atingir cada vez mais de forma precoce a nossa população. Exatamente. Aí a gente pode falar, tem vários motivos, um deles a gente já falou, né? A existência de empresas que trabalham para isso. Uhum. Elas não trabalham para engordar você, mas elas trabalham para vender alimentos que engordam você. Sim. Então é óbvio que isso vai fazer uma diferença gritante. A gente não está falando de empresa de esquina, né? A gente está Uhum. falando de empresa que está na bolsa dos Estados Unidos, cotada a bilhões e bilhões e bilhões de dólares. Sim. A gente está falando de várias empresas desse tipo. Então, é óbvio que existe uma pressão social ali. Como a gente falou, não existe mais qualquer freio para você fazer isso. Uhum. Os freios que existem, você precisa colocar no rótulo do seu alimento, eu acho até que são bem-vindos, mas eles são insuficientes, Lógico. porque o núcleo continua o mesmo. Você Uhum. precisa vender aquele alimento que é ruim para as pessoas. E, ao mesmo tempo, as pessoas, individualmente, elas também
tiveram sua vida meio que desestruturada, né? Muitas vezes o processo de engordar, ele acontece quando a gente tem problemas grandes na nossa vida. Perfeito. Quando a gente tem mudanças grandes. A pessoa, ela perdeu o emprego e ela engordou muito. A pessoa terminou um relacionamento, teve um divórcio e depois ela engordou muito. A pessoa, às vezes não é nem um problema, né? Mas é uma mudança muito grande na vida dela, como ter filho, né? A mulher teve um filho. Claro que existem aspectos fisiológicos aqui. A gente pode depois até gravar um vídeo sobre isso. Mas também existem aspectos psicológicos e sociais aqui. A pessoa teve uma mudança muito grande. Às vezes a pessoa... Imigrantes, é interessante isso. Quando a pessoa imigra de país, ela tem uma chance maior de começar a engordar, de ter problemas metabólicos e também problemas de saúde mental. Perfeito. Então, o estresse, ele tá aí como grande mediador desse problema todo. E aí, se a gente começa a entender e diagnosticar que pelo menos boa parte dessa epidemia é gerada por questões da vida, muito além do alimento que você come ali, a gente começa também a entender que a solução para isso também vai além do alimento que você come. A solução para isso precisa passar por uma reorganização da vida, por um ordenamento da vida. A pessoa precisa encontrar realmente uma organização que minimize o estresse na vida dela, porque o estresse é um grande inimigo disso. Você estressado, porque imagina só, você foi um obeso, você emagreceu. Você está lá na sua fase de manutenção. Você sabe, como a gente falou até agora nesse episódio, que você teve mudanças fisiológicas que vão jogar contra você nesse processo. Isso é inevitável. Cara, você ter esse processo nadando contra a correnteza num momento de estresse é muito mais difícil. Sim. Então você precisa controlar o estresse. Se a sua vida for um estresse crônico, como é a vida de muita gente, a pessoa dorme mal, a pessoa tem uma família desestruturada, a pessoa tem um trabalho que ela não gosta, ela está desempregada, é muito difícil ela conseguir nadar contra a correnteza dentro de uma desestruturação desse tipo. Então a pessoa reordenar a vida dela, cara, não é uma questão pequena, não é uma questão menor aqui, um detalhe desse episódio. Na verdade, para mim é o protagonista dessa conversa. Para você enfrentar a fome que vai aparecer. Então, tudo que a gente falou diminui a fome, mas a fome vai aparecer e vai ser a sua maior adversária, e vai ser a maior adversária justamente nos momentos de maior estresse. Inclusive, eu vou até interromper aqui, se você já teve problema com isso, se você já parou uma dieta porque estava com muita fome, ou você conseguiu emagrecer, mas voltou a engordar, me diga se isso teve algum gatilho da sua vida. Se foi algum momento, alguma coisa que aconteceu, você terminou um relacionamento, você teve problema com seu filho, você entrou na menopausa, que também é mais um aspecto fisiológico, mas também psicológico. Se você se mudou, enfim, teve alguma perda familiar, alguma coisa que tenha acontecido, para ver se o que a gente está falando faz sentido, né? Perfeito. Eu converso com as pessoas e eu vejo muito esse tipo de coisa acontecendo, e, na verdade, isso tem explicações fisiológicas muito óbvias, né? A gente falou sobre os efeitos do estresse, o efeito do cortisol no nosso corpo, tanto fisiológico, metabólico, quanto psicológico, e o psicológico vai depois afetar o metabólico. Então, isso tudo é muito explicável fisiologicamente. Agora, se a alteração fisiológica é causada por uma coisa externa, a gente focar só em resolver o metabólico, o fisiológico, não vai resolver o problema, né? Perfeito. Porque o problema vai continuar ali e aí depois você vai acabar sucumbindo de novo, que é o que eu acho que acontece. Então, para a pessoa resolver o problema de forma estrutural, para ela enfrentar a fome, para ela conseguir que a vontade racional dela sobrepuje a emoção, a vontade passional dela, cara, ela vai precisar estruturar a vida dela de uma forma muito séria, desde o sono, controle do estresse, se possível, melhorar as relações dela pessoais, se possível, melhorar as relações profissionais, se possível, inclusive, ter algo espiritual na vida dela, que é uma coisa que a gente sabe que também torna o ser humano mais centralizado. Existem, inclusive, evidências interessantes que o ser humano que tem uma vida espiritual ativa, ele tem menos hormônios de estresse do que pessoas que não têm. Então, existem algumas evidências nesse sentido, mas o ponto principal é: uma vida organizada vai fazer com que a pessoa se fortaleça para enfrentar a fome. Uma vida desorganizada, cara, ela vai ter muita dificuldade.
Perfeito. E até aproveitar o pessoal que nos acompanha aqui, que provavelmente ou conhece alguém que já teve um problema em relação ao emagrecimento, quer emagrecer, não está conseguindo, já sucumbiu, por exemplo, para a fome nesse processo como um todo, ou a própria pessoa já teve esse evento, convidar o pessoal a se inscrever de forma totalmente gratuita no nosso grupo do WhatsApp, que inclusive deve estar aqui na descrição do vídeo e também nos nossos comentários, que é uma tentativa, vou dizer, pelo menos humilde ali da Outlive como um todo, de criar uma comunidade de pessoas que têm como objetivo comum perder peso, melhorar a sua saúde como um todo, para trocar experiências, para poder ter acesso à informação e tentar facilitar, criando essa comunidade, essa quase que uma ajuda de outras pessoas que estão nesse mesmo processo para tentar emagrecer, para tentar manter sua saúde, melhorar sua saúde como um todo e, por que não, viver mais e viver melhor também. Mas eu queria voltar esse nosso papo, Du, até usando um pouco do que você usou de analogia ali, de não conseguir curar necessariamente o problema, mas passar por ele em relação a não tratar a desestruturação e tudo, para falar um pouco dos análogos do GLP-1 e do GIP, que a gente chegou a citar aqui durante um tempo. Você citou que aquela inflamação hipotalâmica que a gente tem no processo de ganho de peso, até mesmo na própria obesidade, ela não parece ser curada, ela parece manter ao longo do tempo. Como que funcionam, então, por exemplo, esses medicamentos em relação ao processo da fome? Eles têm alguma ação direta? Eles causam a cura momentânea dessa inflamação hipotalâmica? Ou se a gente parar de usar, por exemplo, a fome volta? É um efeito transitório sobre a fome, né? O GLP-1 ele tem, na verdade, dois efeitos. Ele tem um efeito direto, que ultrapassa, né? A gente chama de bypassa essa inflamação hipotalâmica, e ele também gera um esvaziamento gástrico mais tardio. Então, o nosso estômago ele fica cheio por mais tempo depois que a gente come, quando a gente usa esses remédios. Isso gera, inclusive, efeitos colaterais gastrointestinais, né? A pessoa pode se sentir enjoada, pode até vomitar, mas gera também saciedade, né? Diminui a fome. Seu estômago está cheio, a gente sente menos fome. Mas para responder sua pergunta, o efeito é pontual. Enquanto você estiver usando o remédio, você vai sentir menos fome. A partir do momento que você para o remédio, a fome volta e volta com vingança, né? As pessoas voltam a engordar. Essa é a verdade. A história do uso do Ozempic, né, do Mounjaro, que são esses análogos, ela é muito parecida com uma dieta. Perfeito. Enquanto você está seguindo a dieta, você está emagrecendo. Quando você para de seguir a dieta, você para de emagrecer. Quando você usa o remédio, você está emagrecendo. Quando você para de usar, você para de emagrecer. E aí, para os dois casos, desde que você não tenha uma mudança de vida de fato. Uhum. Se você conseguir, durante o seu processo de uso do remédio, né, que a gente chama de uma janela de oportunidade, você tem menos fome, é mais fácil você organizar a sua vida do ponto de vista alimentar. Se você aproveitar para tentar organizar a sua vida também de uma maneira mais global, dormir melhor, controlar melhor o estresse, melhorar suas relações, melhorar de fato a sua vida, é claro que você vai ter uma chance muito maior de, mesmo parando o remédio, continuar magro. Porque você vai estar mais estruturado para enfrentar a fome. A fome, cara, é o inimigo que vai ser enfrentado. Esse é um ponto, assim, que é essencial. E muita gente vai falar, não, é impossível o ser humano não consegue conviver com isso. Isso é mentira. Pode ser que seja a minoria das pessoas, mas vai ter gente que vai conseguir. Lógico. Só que é sempre a minoria, né? É a minoria das pessoas que conseguem coisas difíceis sempre. Então, se você vai na academia em janeiro, sei lá, vai ter 1.000 pessoas entrando. Cara, dessas 1.000, quantas vão continuar em dezembro, por 12 meses? Vai ser a minoria. Mas significa que é impossível? Não significa que é impossível. Então, assim, eu acho que é por aí. A pessoa tem que entender que vai ser difícil, que é um problema de saúde crônico. Isso é importantíssimo. A pessoa tem que entender que engordar e ser obeso é um problema de saúde crônico que pode entrar em remissão. A gente fala de remissão, a pessoa emagreceu. Então a pessoa está com a obesidade em remissão, mas ela ainda tem características fisiológicas da pessoa obesa. Então ela ainda tem uma inflamação hipotalâmica ali, que a pessoa obesa tem. Ela ainda tem uma redução da leptina e um aumento de grelina que a pessoa obesa tem. Então, ela vai conviver com esse problema, sim. Agora, é impossível conviver com esse problema sem ter uma recidiva? Então, sem se manter em remissão? Não é impossível. E, claro, tem a possibilidade também de você ter essa recidiva, você voltar a engordar e você depois de novo emagrecer. Em algum momento, você pode conseguir essa remissão a longo prazo. E aí, eu acho que o segredo aqui está em pensar como fazer isso. Perfeito. Qual é o segredo da pessoa que consegue manter a remissão para sempre? É a pessoa que consegue organizar a vida dela. É a pessoa que tem uma vida ordenada. Dificilmente você vai ver uma pessoa com a vida bagunçada.
muito estressada, que dorme mal, uma pessoa que tem um trabalho horrível, que tem uma família desestruturada, que espiritualmente não tem nenhuma ligação com nada, essa pessoa vai ter muito mais dificuldade do que a pessoa que se organizar. A pessoa que tiver uma vida ordenada, ela vai ter mais facilidade de se manter magra. E, claro, a gente está falando aqui do emagrecimento, mas isso vale muito também para a saúde mental e para prevenção de doenças de uma maneira geral. Uhum. De uma maneira geral, a pessoa tende a ser mais saudável. Então, eu vejo a saúde preventiva, né? A gente está falando aqui de saúde preventiva, como uma consequência de uma vida ordenada, de uma vida organizada. As pessoas que conseguem isso, elas, claro, a saúde, a gente sabe, né, que a pessoa pode ter tudo bem, tá magra, metabolicamente perfeita, não fuma, não bebe, não tem nenhum fator de risco e vai lá, pô, descobriu um câncer de pâncreas, Lógico. descobriu um câncer no cérebro, descobriu, cara, começou a ter lúpus. Enfim, a pessoa pode ter problemas que surgem do nada. A vida é Uhum. assim. Agora, tudo que a pessoa pode fazer para evitar, cara, é a pessoa ter uma vida ordenada. Essa vida ordenada vai gerar uma saúde preventiva. E é claro, quando a gente fala de saúde, né, a gente tende a pensar nisso. A saúde é evitar doenças. Então, pô, se eu tive um câncer do cérebro e eu era 100% saudável, tem uma falha na saúde. Só que a saúde não é só evitar doença. A saúde é a pessoa viver melhor. Perfeito. Então, a pessoa, mesmo que ela tenha essa tragédia de ter um câncer raro que não tem como prevenir, ela teve esse azar. Só que até esse momento, cara, ela teve uma vida melhor, porque ela estava mais saudável. Então, acho que isso é uma coisa que a gente se perde muito na discussão estética, na discussão... Enfim, eu acho que a saúde é viver melhor, não é só viver por mais tempo. Perfeito. Trazendo alguns pontos até do que você falou muito bem, né? Viver por mais tempo também é viver melhor. E pensando no uso desses medicamentos, até no uso das dietas, quando a gente fala sobre emagrecimento, a gente está falando especificamente sobre a parte estética em si, né? Ficar mais magro. Mas o emagrecimento que é causado tanto pelo medicamento quanto pelas dietas bem feitas a longo prazo, ela vai melhorar vários parâmetros cardiovasculares do indivíduo que vão fazer com que ele consiga viver por mais tempo e provavelmente não ter eventos que vão, de forma direta, causar morbidade para ele, né? Piorar a qualidade de vida, como um acidente vascular encefálico, um derrame, um infarto agudo do miocárdio, que se não matarem a pessoa, vão pelo menos limitar a vida dela. Então, é importante a gente perceber que quando a pessoa volta a ganhar peso, ela volta a ter a piora desses parâmetros também. Então, não é uma questão só de estética, é uma questão de saúde. Inclusive, tem se aventado, por exemplo, se essa pessoa que tem obesidade, ela continua com a inflamação hipotalâmica, talvez valha a pena a gente manter as medicações que a gente tem hoje ao longo do tempo, né? Discutindo aí, por exemplo, o uso ao longo da vida do Ozempic, do Mounjaro, de outras medicações. Outra coisa que é interessante é fazer um paralelo quase nesse processo de obesidade com a dependência do álcool, né? A gente já falou algumas vezes sobre isso aqui, e uma pessoa que, por exemplo, tem a dependência do álcool, ela vai lutar o resto da vida contra essa dependência. Então ela vai precisar, por exemplo, fazer uma organização importante da vida dela, ela vai precisar, por exemplo, mudar o ambiente em que ela está inserida, não só o ambiente físico em si, controlando ali, não tendo bebida em casa e tudo mais, mas também um ambiente social, ou seja, conviver menos com pessoas que fazem o consumo do álcool ou evitar ambientes que tenham consumo do álcool, além da própria criação da comunidade. A gente já falou várias vezes aqui sobre conseguir um objetivo, atingir um objetivo, e talvez a organização, né, a definição de uma meta clara ali, bem estabelecida, a organização da vida da pessoa com controle do ambiente, uma forma de segmento, né, que seja, por exemplo, uma reunião ali, um calendário em que você corta os dias que você conseguiu não consumir, ou até mesmo na obesidade, o peso que você pesa na balança, e a construção da comunidade, ou seja, conviver com pessoas que têm o mesmo objetivo que você, faz com que a chance de atingir esse objetivo, seja ele perder peso ou resistir ao álcool ao longo do tempo, aconteça. Mas essas pessoas vão lutar ao resto da vida com isso porque são doenças crônicas. É muito importante a gente falar para isso.